Sejam todos bem-vindos à Câmara Legislativa do Distrito Federal. Daremos início agora à sessão solene em homenagem ao Dia do Conselheiro Tutelar, proposta pelo senhor deputado Tiago Manzoni. Convidamos para tomar posição à mesa, a fim de presidir esta cerimônia, o senhor presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Legislativa do Distrito Federal, deputado Tiago Manzoni. Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão solene da Câmara Legislativa do Distrito Federal, em homenagem ao Dia do Conselheiro Tutelar. Desde já, eu parabenizo a todos vocês. Vou convidar para compor a mesa comigo, representando a Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, o subsecretário de Políticas para Crianças e Adolescentes, Diego Moreno. Seja bem-vindo, doutor Diego. Representando o delegado-geral da Polícia Civil do Distrito Federal, o doutor José Wérico de Carvalho, o senhor secretário executivo do Conselho Superior de Polícia, Yuri Pereira Fernandes. O senhor presidente da Comissão de Conselheiros Tutelares do Distrito Federal e representante do Centro-Oeste no Fórum de Colegiados Nacional dos Conselhos Tutelares, Gustavo Camargo. E a senhora conselheira tutelar de Águas Claras, Vanessa de Souza Santos. Seja bem-vinda, Vanessa. Nós estamos aguardando ainda, eu que te agradeço, Gustavo, nós estamos aguardando ainda algumas outras pessoas e autoridades que comporão a mesa junto conosco, mas em face do horário de início aqui da nossa solenidade, respeitando a vocês que chegaram pontualmente, nós vamos dar início e eu convido a todos para, em que posição de respeito, nós entoemos o hino nacional brasileiro.
Pessoal, mais uma vez, boa noite. É uma alegria estar celebrando junto com vocês o Dia do Conselheiro Tutelar. Eu vou falar brevemente aqui, mas antes de fazer minhas considerações iniciais, eu queria agradecer ao nosso intérprete de Libras, aqui à direita do palco. Eu tenho a honra de ter recebido um sinal pela comunidade surda, um sinal em Libras, e quando se fala Tiago Manzoni, o sinal é esse aqui. Isso foi feito por eles, aqui, ó, é a barba. Isso foi feito porque, desde o início do mandato, nós temos trabalhado muito, obrigado, Rose, desde o início do mandato, nós temos trabalhado muito para incluir aqueles que realmente precisam de inclusão, e eu penso que o trabalho de vocês vai muito nessa direção também. Então, eu sempre que posso faço essa alusão, tanto ao intérprete de Libras que nos acompanha nesse trabalho, quanto a essa honrosa menção que a comunidade surda fez para mim, essa honrosa homenagem. Em relação ao dia de vocês, pessoal, o Dia dos Conselheiros Tutelares, em primeiro lugar, parabéns pelo trabalho que vocês têm desempenhado. A gente sabe que não é fácil, mas é certo também que, ao passo em que as dificuldades estão postas de maneira muito clara, o sucesso do trabalho de vocês também está posto para nós de maneira muito clara. Então, agradeço, como cidadão do Distrito Federal, o trabalho que vocês têm desempenhado. As famílias, ao longo de toda a história da humanidade, elas são uma espécie de elo condutor da civilização humana. No início de tudo, elas tradicionalmente formadas pelos pais e a sua prole, o pai, a mãe e a sua prole, viviam como que em guerra, doutor Diego, umas com as outras. E isso perdurou durante um período longo da humanidade. As famílias cresciam, algumas formavam os seus clãs e havia diversas disputas por território, principalmente território perto da água, que era o que as famílias precisavam para sobreviver, disputas por plantação, disputa por espaço, etc. E ao longo do tempo, as relações sociais foram se desenvolvendo e as famílias foram se agrupando em unidades maiores de relacionamento, e assim foram surgindo as cidades e, com o tempo, as nações, e hoje o que nós chamamos de civilização. Falo isso porque é a família a base da sociedade. Uma família forte reflete em uma sociedade forte. Famílias destruídas vão inevitavelmente terminar em uma sociedade destruída. O elo familiar é o elo mais forte que alguém pode ter na vida. Não só pelo vínculo sanguíneo que une as pessoas numa família, mas também pelos vínculos afetivos e espirituais. Quem tem uma família tem pelo que lutar. E talvez por isso tenha sido tão difícil ao longo do tempo que cidades se entregassem, ou que clãs se entregassem, ou que nações se entregassem nas guerras que existiam, porque quem tem uma família tem pelo que lutar. Um pai e uma mãe que estão lutando pelos seus filhos, eles têm um motivo para entregar a própria vida. Um filho que está lutando pela segurança dos seus pais e pela sobrevivência da sua família, ele está disposto a entregar a sua própria vida. A família, ela é imprescindível para a própria existência humana. Ao longo do tempo, houve momentos em que a instituição familiar foi fortalecida e foi respeitada. E todas as vezes em que a família foi fortalecida e foi respeitada,
um bom tempo foi vivido. Em todas as ocasiões na história em que a família foi valorizada, aquele tempo da história foi um tempo bom de se viver. Normalmente é um tempo de muito avanço, um tempo de muita conquista, um tempo de melhoria na qualidade de vida das pessoas. E de um tempo para cá, ou talvez de algumas décadas para cá, nós vivemos o inverso disso. Algumas tradições, algumas virtudes, algumas instituições vêm sendo sucessivamente atacadas por uma espécie de coordenação que visa destruir a civilização ocidental. Talvez a instituição mais atacada de todas seja a família. E os ataques que a família sofreu fizeram com que a nossa sociedade se tornasse extremamente fragilizada. O nosso tecido social está a tal ponto esgarçado que o convívio é praticamente impossível. E por que nós perdemos os elementos fundantes de uma sociedade saudável, que são os elementos familiares, onde nós aprendemos as coisas mais básicas da vida, como discordar e respeitar a opinião do outro? Conforme nós fomos perdendo isso, a nossa sociedade passou a ter muito pouco de substância para sustentá-la pacífica e harmoniosa. O ataque à família é o ataque mais nefasto que pode existir. O ataque à família destrói a sociedade como um todo. E aquilo que nós antes aprendíamos na família, deixamos de aprender. Por exemplo, o respeito às mulheres e o respeito aos mais velhos. Sempre foi função da família proteger quem precisava de proteção física. Então, durante muitos anos, num auditório como esse aqui, se houvesse algum tipo de possibilidade de violência a ser praticada aqui, os homens instintivamente, porque haviam sido educados desde criança no seio familiar, protegeriam as mulheres. Era algo que era natural. Nós protegeríamos as mulheres e protegeríamos as crianças, protegeríamos os idosos também. Era no seio familiar que esses valores iam passando de geração para geração. Era no seio familiar que nós aprendíamos os valores mais profundos, que nos faziam evoluir enquanto sociedade. Foi por conta desses valores que o Ocidente se tornou o farol para o mundo. O farol de liberdade, o farol de respeito, o farol de tolerância para o mundo. E o ataque à família nos tem trazido a um lugar muito ruim de se viver. É na família e no afeto familiar onde nós formamos toda a nossa capacidade de viver de maneira inteligente quanto aos quesitos emocionais. Toda a nossa inteligência emocional vem da família. E a nossa força interior também vem da família. Ao destruir a família, ou ao aceitar que a família fosse destruída, nós nos tornamos reféns da fragilidade humana e nos tornamos pessoas emocionalmente fracas. Uma geração ofendida e fracassada. Fracassada não pelas conquistas externas ou por aquilo que está fora, doutor. Fracassada porque dentro de si mesmos, os homens e as mulheres dessa geração são vazios de valores, princípios e de elementos que possam dar para eles significado e propósito. O resultado nós temos visto. Nesse final de semana nós tivemos mais uma mulher assassinada por um homem na frente dos seus próprios filhos. Aonde foi ou quando foi que quem deveria proteger passou a atacar? E quando foi que nós nos permitimos aceitar que isso fosse uma realidade comum? Normal nunca vai ser, mas acontece muito.
Quando foi que nós aceitamos ou passamos a aceitar que as nossas crianças fossem violadas e violentadas, muitas vezes dentro da própria casa? Quando foi que um pai e uma mãe, ao invés de proteger as crianças, os seus próprios filhos, se tornaram os seus abusadores? Que tipo de sociedade nós estamos produzindo e por que nós estamos produzindo? Em 2023 foram notificados 948 casos de violência contra crianças aqui no Distrito Federal. Notificados. Porque a subnotificação é enorme. A maior frequência foi contra crianças de 5 a 9 anos de idade, 51,5% do total. E as notificações de violência mais frequentes foram contra crianças do sexo feminino. A residência, olha só, a residência foi o local onde essas violências mais aconteceram, 74,3%. No caso dos adolescentes, foram notificados 723 casos só de violência sexual no Distrito Federal. Normalmente, na idade até os 14 anos é que mais acontece. E adivinha qual foi o local mais frequente? A residência. Vocês sabem muito melhor do que qualquer um de nós. E quando esse tipo de coisa aqui acontece, significa que tudo no nosso processo cultural falhou. Tudo o que pode manter uma sociedade rígida falhou. Porque dentro da casa, a próxima geração está sendo atacada pela geração de adultos atual. Nada pode ser mais nefasto, porque a nossa vida em sociedade é um pacto entre gerações, em que a geração atual respeita as gerações anteriores e mantém as tradições e virtudes que nos trouxeram até aqui, e tem o compromisso com as próximas gerações de construir um mundo melhor para que elas vivam. Ao invés disso estar acontecendo, nós temos esses números aqui. E por que nós temos esses números aqui? É que o trabalho de vocês é tão relevante. Porque quando essas coisas acontecem, muitas vezes a polícia é chamada, nós temos aqui hoje a Polícia Civil representada, a Secretaria de Justiça está aqui, também representada, a Polícia Militar é chamada, mas no final das contas, quem é que vai lá socorrer a urgência? São os senhores e as senhoras. Então, os senhores têm feito um trabalho que protege quem mais precisa de proteção, as nossas crianças, e que visa salvar a próxima geração. O trabalho de vocês é louvável e é digno de destaque e merece a homenagem que essa Casa de Leis faz hoje a vocês. Mas junto com o trabalho de vocês, é necessário haver um trabalho cultural de restauração da família. É necessário que nós voltemos aos valores mais antigos que nós temos e voltemos a respeitar a família. É necessário que nós voltemos a cuidar dos casamentos. É necessário que nós voltemos a cuidar da figura masculina, Hugo. É necessário que nós paremos de destruir a figura masculina. E a figura masculina é quem mais comete esses crimes aqui que eu acabei de narrar. Então nós estamos diante de uma geração de homens fracos e perversos. Nós precisamos corrigir isso. E não há lei que seja capaz de corrigir isso. Porque as penas só aumentam. O número de leis aqui para proteger mulheres e crianças, se a gente pegar só essa legislatura, ultrapassa 100 leis. Mas os crimes continuam acontecendo, o que significa dizer que nós não temos um problema legal, nós temos um problema cultural. Nós temos um problema na raiz da árvore, que é a nossa sociedade. Nós precisamos voltar, nós homens, precisamos voltar a ser homens de verdade. E precisamos estar dispostos a entrar numa batalha cultural para formar novamente homens de verdade. Nós precisamos do sexo masculino, mas de verdade. Não esses aqui que eu acabei de narrar. Nós precisamos voltar a valorizar as nossas mulheres na nossa cultura, não num discurso vazio, que diz que defende a mulher, mas, por exemplo, quando bota uma música para tocar, a mulher
é completamente objetificada por meio da música. É como, enfim, vocês sabem, eu não vou me estender nisso, mas nós precisamos voltar aos valores antigos. Nós precisamos voltar a valorizar o que tem valor. Nós precisamos parar de imediato de tolerar a destruição do casamento. Nós precisamos parar de aceitar ensinos completamente distorcidos sobre o que é uma família, sobre como deve funcionar uma família e sobre como as coisas devem acontecer. Esses números que eu narrei aqui, essas famílias, não tem mais jeito. Isso aqui está completamente destruído. Para elas, só há um remédio. O trabalho dos senhores, da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Secretaria de Justiça. Mas há um sem número de famílias que ainda pode ser resgatada a tempo. E se nós quisermos ter uma sociedade saudável, nós precisamos trabalhar as nossas famílias e entregar famílias saudáveis para a sociedade. O trabalho de vocês vai nessa direção. Vocês têm salvado muitas das crianças e dos adolescentes que eu narrei aqui. Nós somos gratos por isso, mas nós precisamos, nós, o parlamento e vocês também, nós todos precisamos voltar a fortalecer o núcleo familiar. Eu encerro as minhas palavras dizendo que quando Deus sonhou com a espécie humana, aliás, Diego, eu não sei se você estava aqui na última vez que eu falei isso, eu acho que foi naquela sessão solene da discussão da violência no plano piloto. Quando Deus nos fez, Ele nos fez com um atributo que nos torna iguais. E talvez esse seja o único atributo no qual nós somos iguais, que é o fato de nós sermos a imagem e semelhança dEle. Nós somos todos seres humanos. Quando Deus nos fez, Ele sonhou com a família. E se, eu não sei qual é a fé de vocês, mas eu acredito nisso, mas se Ele é o Criador e Ele nos fez para ser funcionais e nos fez para a família, então a família é o lugar onde nós funcionamos bem. Se nós corrigirmos o que está acontecendo com as nossas famílias, nós teremos corrigido o destino da nossa sociedade. Honestamente, eu não vejo outro caminho que corrija o caminho da nossa sociedade. Eu não vejo outro caminho para corrigir as distorções e a violência que tem se revelado na nossa sociedade. Então, obrigado pelo trabalho de vocês. Vocês são imprescindíveis. Eu falo isso em nome de centenas, eu falo isso em nome de milhares de crianças e adolescentes que são atendidos por vocês. Obrigado pelo trabalho de vocês. Agora, nós precisamos dar um passo além. Além de salvar esses aqui e os que não estão notificados, e o número de não notificados é muito maior do que o número de notificados, nós precisamos salvaguardar a família e precisamos fazer isso. Esse é um trabalho cultural, não é um trabalho político. E na cultura, todos nós estamos espalhados por aí. Nós precisamos fazer um trabalho intencional para fortalecer o núcleo familiar novamente. E eu tenho certeza que quando nós fizermos isso, o trabalho de vocês vai ser mais leve, esses números que eu falei aqui vão ser bem menores e nós teremos uma sociedade muito mais saudável para viver. Obrigado, parabéns pelo Dia do Conselheiro Tutelar, é uma alegria tê-los aqui. Obrigado. Eu vou passar na sequência a palavra para as autoridades que estão aqui comigo na mesa e logo em seguida nós vamos entregar as moções de louvor para os homenageados da noite. Eu tenho duas mensagens aqui que vou ler na sequência. Eu registro a presença aqui da Rebeca Mello, que está representando a nossa senadora Damares, que tem um trabalho belíssimo na defesa da infância e da adolescência. Obrigado pela presença, Rebeca. E eu tenho uma carta aqui da deputada Paula, que também faz um trabalho belíssimo pela primeira infância, e outra da deputada Jaqueline, que eu leio na sequência. Vou passar a palavra, começando pela minha amiga, conselheira tutelar de Águas Claras, Vanessa de Souza Santos, a quem eu parabenizo desde já pelo trabalho. Muito obrigada. Eu lembro quando estivemos aqui ano passado também, conversando sobre essa data. Primeiro eu quero cumprimentar meus
meus amigos, meus parceiros e todas as autoridades aqui, na presença do nosso deputado Thiago Manzoni. Lembro bem do ano passado, quando nós estivemos aqui também, nessa mesma data, falando sobre coisas bem semelhantes, né? É bom poder falar e comemorar e celebrar essa data pela importância que nós sabemos que temos e que somos, mas entristece quando vemos esses números e a necessidade de sermos acionados e estarmos atuando tanto, né? Mas, considerando a questão cultural que o deputado apresentou aqui, eu quero compartilhar algumas coisas que eu tenho pensado e acredito que comunica bem com os meus colegas, que eu estou muito feliz de ver alguns também. A gente, às vezes, só se encontra assim, né? Quando não é trabalhando, é num momento como esse. Bom, eu quero iniciar com a referência da nossa Constituição, o artigo 227, falando que é dever da família, da sociedade, do Estado assegurar à criança e ao adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito à liberdade, convivência familiar, comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Faço isso por quê? Porque o que eu gostaria de evidenciar é que todos somos responsáveis, né? E o que nos faz refletir, me faz pensar também, é o que faz com que pensem que criança e adolescente é exclusividade do Conselho Tutelar, né? Considerando que todos somos responsáveis. A ponto, né, pensar isso a ponto de muitas vezes se omitirem. Então, a violência acontece também quando todos não entendem ou não aceitam sua responsabilidade e comprometem a atuação do conselheiro, que é de zelar e não de executar. Eu acho que isso é importante para falar sobre o conselheiro tutelar nessa data, né? Nós não somos substitutos de família, não somos substitutos de sociedade, não somos substitutos do Estado. E também não seremos refém da ignorância de ninguém, não podemos ser, né? E aí eu diria, se possível fosse, né? Escola, hospital, vocês são responsáveis. Quando a criança necessita de qualquer intervenção, qualquer cuidado, a responsabilidade é sua, é da família. Primeiro, garante a proteção, o superior interesse da criança, mas o meu pedido é não terceirize. O que nós vivemos é uma constante e interminável lista de atribuições que são divergentes da lei. Então, no entendimento livre, e muitas vezes, aí eu peço até licença, mas eu preciso dizer, muitas vezes raso, outras instituições nos demandam algo que a lei não determina. E exigem, e nos ameaçam, e nos constrangem, né, diante de entendimentos que são equivocados. E se eu pudesse dizer, agora eu diria, Ministério Público do Trabalho, você também é responsável, né? Conselheiro não é inspetor, conselheiro não é fiscal de trabalho, conselheiro não é longa-manos do Ministério Público. Mas nós somos responsáveis por zelar e não por executar. Então, não terceirize. Nós não podemos ser puxadinhos de lugar nenhum. Ao GDF, com todas as vênias, com muito respeito, mas as nossas instituições precisam entender que elas são responsáveis, né? Não somos garantidores do sucesso das operações. A nossa prioridade é e sempre vai ser o superior interesse da criança. Não faça derrubada, reintegração, qualquer operação sem antes entender que você é responsável. Garantir os direitos dos quais as crianças detêm. Então, não terceirize. Nossa Secretaria de Justiça também é responsável. E, é claro, não há uma hierarquia entre nós, mas um trabalho em conjunto, uma parceria. O Conselho Tutelar não é uma extensão, ele é autônomo e existe um colegiado, né? Preciso dizer. E aí a todos eu digo que o colegiado dos conselheiros tutelares, ele é soberano. Uma medida protetiva aí é uma das maiores, eu vejo que é um dos maiores gargalos para que muitas dessas situações, deputado, aí existam. Nossas medidas protetivas não chegam, elas não alcançam. Porque o que era para ser um cumprimento imediato, hoje é algo negociável, hoje é algo barganhado. A medida protetiva você emite, se cumpre, depois se questiona. Judicialmente, se for o caso, judicialmente pode rever a decisão, mas cumpra. Porque quem está atendendo sabe da gravidade, sabe da urgência. Isso nos amarra.
Então, o nosso trabalho, que já é importante, e é muito, ele poderia ser melhor. Poderia chegar muito mais distante, se essas situações elas não acontecessem. Então, aos que desconhecem, eu digo... O senhor falou de sucesso, né? Do sucesso do trabalho. Se não houver um entendimento do que uma medida protetiva aplicada pelo Conselho Tutelar significa, esse sucesso ele não vai existir, né? Ele não vai acontecer. E aos que desconhecem, eu digo, cumpra e questione depois judicialmente, mas não se esqueça, a prioridade é sempre o superior interesse da criança. Interesses que elas nem sabem, direitos que elas nem sabem que têm, mas nós, conselheiros, estamos aqui para isso, para zelar. De tal forma que não podemos nos submeter a algumas situações. A nossa carga horária é extrapolada, a nossa remuneração defasada, estamos na batalha pelo nosso CNE4. E acreditando, cadê os meus amigos? Acreditando que vai dar certo, né? As nossas condições de trabalho, a falta de estrutura, de equipamento, de proteção, de segurança, né? Sabemos que muitas coisas são feitas, mas não supre. Então, pensando nesses dados, na proteção, porque não tem como falar de proteção de criança e adolescente se não falarmos de família, nós precisamos ampliar essa visão, ampliar essa discussão para que ela seja de fato efetiva e nos permita fazer o que nós temos que fazer. E pensar na psicologia, nós falamos muito de cuidar do cuidador, né? Cuidar de quem cuida. Eu acho que esse dia é para isso. Nós precisamos pensar no cuidado conosco. Quem é que vai cuidar do conselheiro? Quem está cuidando do conselheiro? Eu acho que é uma pergunta que fica e eu gostaria que ela ressoasse, né, aos nossos colegas, às autoridades, porque é bonito, é belo falar sobre o trabalho do conselho, sobre tudo que ele faz, mas melhor seria que a nossa missão não fosse um tanto utópica, né? Mas que pudesse ser, na sua plenitude, executável, realizável. Então, eu quero deixar aqui os meus agradecimentos, os meus parabéns aos meus pares, aos meus colegas de trabalho, a minha admiração aqui, e torcer para que nós tenhamos aí um período e uma época melhor, para que nós possamos fazer muito mais do que nós fazemos, porque vontade nós temos, e essa é uma missão. Muito obrigada. Vanessa, obrigado pela sua participação, pelas suas palavras, obrigado pelo seu trabalho no Conselho Tutelar. Eu vou brevemente só fazer alguns comentários. Você falou que a missão é utópica. Eu hoje estava no gabinete, recebi um pessoal para conversar no gabinete, e eu estava um pouco como a Vanessa aqui. Os caras, obrigado, deputado, você conseguiu isso, conseguiu aquilo. Eu falei, rapaz, não consigo nada aqui, não. A sensação que a gente está, quando a gente está no meio da batalha, é que nós não temos os instrumentos necessários, é impossível vencer, a gente está só enxugando gelo, mas eu vou repetir para vocês o que eu falei. Para quem está de fora e está vendo o trabalho de vocês, e aqui eu não vou fazer diferenciação de pessoas, porque toda profissão tem gente boa e gente ruim. Tem gente dedicada e tem gente preguiçosa, tem gente que faz o trabalho e tem gente que não faz o trabalho. Isso, em toda profissão, não existe uma profissão que esteja livre disso. Tem gente bom caráter, tem gente mau caráter, isso aí... Então, a minha generalização é positiva, porque não vou fazer esse tipo de diferenciação aqui. O trabalho de vocês, para quem olha de fora, é louvável. Então, mesmo não estando no dia a dia, a gente sabe das dificuldades que vocês enfrentam, a gente sabe a dedicação de vocês e a gente sabe o quão importantes vocês são para a sociedade. Muitas vezes, a distância entre o caos completo e o que a gente vive hoje, a maior parte delas, é a polícia. No caso das nossas crianças e adolescentes, muitas vezes, são vocês. A distância entre a realidade, que não é boa nesses casos aqui, porque quem precisa de conselheiro tutelar é porque não está numa realidade boa, de vida familiar. A distância entre o caos completo e o que essas pessoas, essas crianças, esses adolescentes vivem hoje, são vocês. Então, obrigado. A gente sabe que não é fácil, a gente sabe que não é tranquilo, que a estrutura pode melhorar muito, que tem muita coisa para melhorar, mas o que vocês fazem é digno de nota e é digno de louvor. Muito
obrigado. E eu faço mais uma vez, eu já fiz esse compromisso com vocês, eu acho que foi no ano passado, o que tiver ao meu alcance fazer para melhorar as condições do trabalho de vocês, vai ser feito. Nós estamos trabalhando e eu acredito que um passo de cada vez a gente chega lá. E é muito bom, Vanessa, muito bom mesmo, quando a gente está aqui na casa que é do povo e ouve falar dessas dificuldades todas. E, se você me permite, não se sinta como na condição de conselheira, não se sinta desamparada. Não se sinta desamparada. Conte com a gente. Aqui eu não estou sozinho aqui na Câmara Legislativa, outros deputados, deputado Eduardo Pedrosa, deputada Paula Belmonte, deputado Daniel de Castro, outros deputados reconhecem a importância de vocês, querem valorizá-los dentro disso aqui que você falou, e saiba que vocês são muito importantes para a gente. Então, valorização salarial, carga horária, a estrutura que vocês trabalham, isso tudo é objeto de deliberação aqui, nem sempre na velocidade que a gente gostaria, e aí eu acho que o doutor Diego vai poder falar um pouco mais, porque não é fácil. E aí foi nesse sentido que eu falei de tarde, que eu estava na mesma posição que você, que as pessoas vieram me agradecer, eu falo, meu irmão, eu ando 3 passos em quase 2 anos, você veio me agradecer. Ele é deputado, é porque a gente estava 8 esperando e não tinha dado passo nenhum. Aí eu falei, então tá bom, então a gente está andando. Mas é isso. Obrigado, viu, Vanessa, mais uma vez, pelas suas palavras, pelo seu trabalho. Na sequência, eu passo a palavra para o senhor presidente da Associação de Conselheiros Tutelares do Distrito Federal e representante do Centro-Oeste no Fórum de Colegiados Nacional dos Conselheiros Tutelares, Gustavo Camargos, a quem eu peço desculpa por ter errado o sobrenome na primeira vez que falei. Eu nem notei. Não tinha notado. E normalmente eu noto, porque vem Camargo, vem, mas eu não notei, sinceramente. Será que eu vou rever esse vídeo só para... Eu achei que eles tinham errado na digitação, Gustavo. Não, eu falei, isso sobrou um S. Gustavo Camargos, agora Isso. não erro mais. Isso. E é uma parte da família que eu desconheço, assim, né? A parte do meu avô, mas não é esse o foco, né? Então, primeiramente, cumprimentar o senhor, deputado. É importante, né, esse momento de reflexão, é importante esse momento de homenagem, né, e aí também estender o cumprimento ao Diego Moreno, subsecretário da Sejus, representando aqui o Poder Executivo, o Yuri Pereira, né, que está representando aqui um dos atores que a gente está diariamente interligado, né, quando a gente está diante de uma violação de direito que resulta crime, com certeza vai ter essa comunicação Conselho, Polícia Civil. Inclusive, aproveitar para agradecer uma circular recente de 2022 da Polícia Civil do Distrito Federal, se eu não me engano, pelo Conselho Superior de Polícia, que é para que nas ocorrências policiais, quando ela tem como origem, né, uma comunicação do Conselho, a colocação dos dados profissionais desse trabalhador e não os dados pessoais, que a gente tinha muito isso e tinha um resultado negativo, né, no nosso dia a dia, né? Agradecer e cumprimentar também a Vanessa, né, e parabenizar pelo seu dia, Vanessa, Dia do Conselheiro Tutelar, e a você eu dedico essa homenagem aos nossos 44 colegas que estão de plantão nesse momento, né, porque o Conselho Tutelar funciona 24 horas por dia, 7 dias da semana, e também estender essa homenagem aos 220 conselheiros tutelares aqui do DF e para os mais de 30 mil conselheiros tutelares que a gente tem em todo o país, né. Eu fiz uma organização aqui, como a gente partiu do tema família, eu acho que é muito importante, né? E a gente tem uma Constituição que trabalha a família, né? Que traz essas garantias para a família. E, para além disso, o direito da criança, deputado, quando ele rompe a lógica da doutrina da situação irregular, ele inaugura um novo olhar para as famílias. Porque antes o Estado tinha uma lógica de recepcionar a criança quando a família entendia que não dava conta, né? Ou essa criança era filha de uma mãe solteira, ou de diversas formas entregava para o Estado, e o Estado assumia essa responsabilidade.
E aí, com a doutrina da proteção integral, que é inaugurada com a Constituição Federal de 88, a lógica que vem de fortalecimento das famílias. Né? A gente vem para, se há alguma desorganização, precisa intervir de forma a garantir com que aquela família tenha a estrutura necessária para conseguir cuidar dos seus, conseguir cuidar dos seus filhos. Né? E, nessa lógica, para o Conselho Tutelar é dedicado um papel extremamente importante. Eu acho que é por isso a necessidade dessa homenagem, que é a questão de romper esses ciclos de violência. Né? Normalmente, quando a gente atende um caso hoje de violência sexual, se você for aprofundar no histórico de vivência dessa família, muito provavelmente já teve essa violência mais atrás. Então, a gente tem um papel extremamente importante, não executando o serviço, mas buscando o serviço para que essa lógica de violência seja rompida. Né? E, exatamente por isso, Vanessa, todas as notícias de ameaça ou violação de direito de criança e adolescente têm que chegar no Conselho. Todas elas têm que chegar, porque a gente também é delegado a uma missão extremamente importante. Extremamente importante. O nosso papel, não só aqui no DF, mas em todo o território nacional, é compreender o território onde a gente está. Se o serviço funciona, se as famílias são protetivas, o que acontece naquele território. E chegar todas as notícias no Conselho Tutelar não significa necessidade de atuação em todos os casos, mas cabe a gente a compilação desses dados e o exercício da nossa principal função, que é assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária. Porque, a partir do retrato dessa realidade que a gente vivencia, e tem órgão mais pulverizado em todo o território nacional do que o Conselho Tutelar? Não tem, a gente está em todo cantinho desse país, todo cantinho do DF tem um conselheiro tutelar com capacidade de atuação. E isso é um chamado. Eu acho que a gente precisa assumir esse papel de ter os dados das violências, das violações, das ameaças aos direitos das crianças e dos adolescentes. Esse é o nosso chamado. E esse é um chamado para os 220 conselheiros aqui do DF, esse é um chamado para os mais de 30 mil conselheiros do país. Só que isso tem um custo. Eu, por exemplo, estou aqui, mas meu bebê de 5 anos, ou de 5 meses, e o meu recém-adolescente de 12 anos está em casa. E ser conselheiro tem um preço muito alto, porque te afasta da sua família. E aí você assume um papel de contribuir e valorizar as outras famílias e acaba se afastando da sua própria família. E antes de sentar aqui, estava conversando com a Raglene, que já está no seu 15º ano como conselheira tutelar, e ela falou que, quando chegou um colega novo, ela falou para ele, nunca se afaste da sua família. Nunca se afaste da sua família, porque é dela que você vai precisar quando você não estiver bem lá na frente como conselheiro tutelar. E, trabalhando com isso, apesar... E o conselheiro tem muito disso, ele se entrega mesmo, vai, faz e atende o telefone, e quando recebe uma ligação já pensa numa solução, porque a gente também é colocado nessa posição de resolver o tempo todo. Né? Mas, Vanessa, a coisa está mudando e eu concordo com o deputado, a coisa está mudando. Sabe, você que não está no seu primeiro mandato, que já tem um tempo, a gente já consegue ver, há uma transição, antigamente resolvia os casos numa ligação. Ligava lá na regional, preciso de uma vaga para esse menino, aqui, ali. Hoje não é mais. Hoje é documentado. Por quê? Por causa dos dados. A gente precisa desses dados, e isso é extremamente importante. E essa transição também está vindo da onde a gente menos esperava, porque foram mais de 20 anos uma decisão desse jeito, do STJ. Foi tema da minha monografia na pós-graduação junto à Escola da Magistratura. O descumprimento da requisição do Conselho, que é uma determinação do colegiado, hoje, reconhecidamente,
Se o gestor deixa de cumprir com o seu papel de executar a medida que a gente está aplicando, ele pode responder administrativamente junto à vara da infância e pagar uma multa de 3 a 20 salários mínimos. E essa é uma decisão recente. A Luciana fez a divulgação dessa decisão. Quem tiver a oportunidade, leia, porque ela é um avanço gigante. São anos e anos de avanço na função de conselho. E, para tudo isso, a gente precisa de quê? Estrutura. Não tem jeito, porque se a gente está numa transição que nos cobra mais efetividade, porque é isso que estão nos cobrando, a gente precisa de estrutura física, a gente precisa de estrutura de pessoal, a gente precisa de estrutura material, a gente precisa de estrutura salarial e a gente precisa de estrutura emocional. E, para finalizar, a estrutura do conhecimento e a capacitação continuada, que é fator primordial para a emancipação do conselheiro e para sair do amadorismo. Não dá mais. Não cabe mais amadorismo nas intervenções do Conselho Tutelar. Tem que ser intervenção técnica, objetiva e sempre a melhor aplicação de medida. E, para encerrar, deputado, a gente tem que tomar cuidado com algumas falas que, às vezes, parece que nos contempla e nos recebem, mas é a desumanização do conselheiro tutelar. Não vista a capa de herói, vocês não são heróis, vocês são trabalhadores, humanos, e vocês precisam de tudo isso que a gente conversou aqui. Então, hoje é um dia de parabenizar cada um de nós, porque eu também continuo na trincheira do atendimento, e homenagear os 30 mil conselheiros que a gente tem no país. Parabéns para a gente. Muito obrigado. Obrigado, Gustavo. Na sequência e de imediato, eu passo a palavra para o senhor, doutor Yuri Pereira Fernandes, que representa neste ato aqui o delegado-geral da Polícia Civil do Distrito Federal. Doutor Yuri, muito obrigado pela presença, a palavra está com o senhor. Prazer é meu, boa noite a todos. Vamos para o protocolo, né? Gostaria de cumprimentar aqui o presidente dessa solenidade, já dando os parabéns pela essa excelente iniciativa, né, que é Vossa Excelência, deputado Tiago Manzoni. Gostaria também de cumprimentar aqui o subsecretário de Política para Crianças e Adolescentes, o senhor Diego Moreno, a quem já reconheço de público como cidadão, o excelente trabalho que a Sejus está fazendo, né, nas ações sociais aqui no Distrito Federal. Gostaria também de cumprimentar aqui o senhor presidente da Associação de Conselheiros Tutelares do Distrito Federal, né, parabéns pelas palavras, mostra que o senhor tem, com certeza, tem alguns mandatos, né, tem larga experiência. E finalmente, né, mas não menos importante, a senhora Vanessa Souza Santos, conselheira tutelar de Águas Claras, a cidade em que resido, com muito prazer. A cidade está muito tranquila, graças a Deus. A quem cumprimento todas as senhoras e os senhores. Bem, serão breves palavras, sabe, deputado? Falar que, para mim, é uma tripla honra estar aqui. E vou enumerar. Né? Primeiro, representar a minha instituição, depois de 25 anos de casa, é muito bom. Adoro ser policial. Já era policial em Goiás. Né? Entrei muito cedo na instituição. E, assim, o segundo motivo é o meu amigo, né? O delegado Zé Ueri queria estar aqui, mas não pôde, sabe? Tinha um outro compromisso, também importante, e pede desculpas. E a terceira é pela própria natureza, né? Eu fiquei muito tempo na instituição e a gente não entra no gabinete, né? A gente entra lá no plantão. Trabalhei em Braslândia, Santa Maria, São Sebastião, Ceilândia, e muita cidade. Eu sou meio andarilho. E, assim, o que eu posso dizer para as senhoras e senhores, tive contato com alguns. Pode ser que eu não recorde de rosto e nome, mas, assim, eu reconheço a importância. Senhoras e senhores, está lá no ECA, né, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, é uma legislação que é de 1990, mas já era avançada para a época. Foi baseada na legislação francesa. E, assim, previa muitos direitos, mas sem dar as condições. Então, tudo que a senhora Vanessa falou aqui é verdade. Né? As senhoras e senhores são guerreiros, guerreiras,
e conseguem fazer. A senhora não citou, talvez por gentileza, mas o conselheiro às vezes tem que ser investigador, né? Fazer o papel da polícia. E assim, e a gente agradece, às vezes já chega com o ato infracional solucionado. Então tem que cuidar do adolescente, tem que cuidar da criança, e tem que cuidar, e às vezes tem que cuidar do ambiente familiar, porque pega uma família desestruturada, até pela sua condição social, né? E assim, eu acho que quando Vossa Excelência falou em resgatar valores, eu também digo crenças, né? Sou cristão, católico, mas cristão. Eu acredito, quando o Papa João Paulo II falou, que a felicidade está na família, mas uma família estruturada, né? Então, assim, eu acredito que essa categoria que hoje é eleita, as senhoras e senhores hoje são eleitos, eu voto, eu fui votar. Como cidadão, eu tive orgulho, e já voto, já tem algumas eleições. Então, assim, eu reconheço como cidadão a importância de todos, tá? E eu gostaria que continuassem, porque eu sei que envolve, na verdade, uma paixão, né? Que o reconhecimento tinha que ser muito maior, tá bom? Contem com a instituição que eu pertenço, tá? Eu tive a oportunidade de ser diretor da escola por quase 3 anos, que a gente chama de SPC, Antiga Academia de Polícia Civil. E lá, a gente, durante o curso de formação, a gente tem falado da importância dessa nobre missão das senhoras e dos senhores, tá? Deixo aqui meus parabéns, parabéns e parabéns. Muito obrigado. Obrigado, doutor Yuri. A Vanessa, por pouco, ela não pediu o microfone de novo, ela ia falar assim, esqueci que a Polícia Civil, a responsabilidade é sua também. Não é isso, Vanessa? E ela está coberta de razão. O conselheiro não é executor. E ela aqui, fora do microfone, falou que ela precisa reconhecer a parceria que existe entre os conselheiros tutelares e a Polícia Civil, e isso é muito importante para quem precisa, no final das contas, do trabalho de vocês. O doutor Yuri mencionou um elemento aqui que eu acho que é muito relevante para a atividade de vocês. As respectivas regiões administrativas de vocês confiaram a vocês um mandato eletivo. Isso é muito significativo. Essa confiança é pessoal e diferente da eleição de deputado, senador, governador, presidente, que ela é obrigatória, a pessoa precisa ir até a urna, a de conselheiro tutelar não. Então a pessoa ela se dispõe voluntariamente porque confia em vocês a sair da casa dela e ir votar em vocês para essa missão que é nobre. E a população que sai de casa para elegê-los tem muita noção da nobreza que é o trabalho que vocês realizam. Se não tivesse noção, não sairia de casa para votar em vocês. Então, a população tem ciência das dificuldades, tem ciência dos desafios, mas tem ciência também que vocês estão aptos para representá-los no cargo de conselheiro tutelar. E isso, assim, por si só, fala sobre quem vocês são. Fala sobre como as pessoas enxergam vocês, Rafael. Como o ambiente ao redor de vocês enxerga vocês, a ponto de confiar em vocês para cuidar das crianças e dos adolescentes e fazer esse trabalho que o doutor Yuri falou aqui, que muitas vezes extrapola as competências, como a Vanessa bem pontuou, mas que existe. E muitas vezes o conselheiro é o psicólogo da família, o conselheiro é o investigador e a Vanessa está ali, mas não deveria ser. Mas acaba sendo. E acaba sendo porque vocês amam o que vocês fazem. E é esse amor, não tenho dúvida disso, é esse amor que fez com que centenas de pessoas saíssem das suas casas para colocá-los na função que vocês hoje desempenham. Finalmente, eu passo a palavra para, representando a secretária Marcela Passamani, secretária de Justiça do Distrito Federal, ele que é subsecretário de Políticas para Crianças e Adolescentes, o doutor Diego Moreno também profira algumas palavras. Obrigado pela sua presença, como sempre, viu, doutor Diego? Boa noite, deputado.
Eu que agradeço. Primeiro pelo convite, o convite também é extensivo ali, toda a nossa equipe, a própria secretária Marcela Passamani. Hoje ela está com um expediente fora, né? Então por isso não conseguiu participar, mas como de praxe, trouxe um abraço muito especial e muito respeitoso ao senhor, ao mandato do senhor, todas as pessoas também que nos auxiliam, que estão nessa casa nos recebendo, dentre várias outras pautas também nessa. Estendo meu cumprimento também à nossa conselheira Vanessa, que eu tive a oportunidade de tomar um café também em Águas Claras, o doutor Yuri também, aproveitar e agradecer também não só ao senhor, mas à própria Polícia Civil, que dentre as ações que nós fazemos de 15 em 15 dias em várias RAs do DF, nos permite que as identidades de crianças e adolescentes sejam cada vez mais... os pedidos sejam cada vez mais recebidos e a gente consiga atender uma parte de grande vulnerabilidade da população. E não só isso, né, doutor Yuri? Acho que a gente consegue também, fazendo essas identidades, coibindo um crime também muito grave. Aqui os conselheiros e conselheiros tutelares também têm que atuar, que é o tráfico de pessoas, né? Hoje nós não podemos nos distanciar dessa realidade no DF. E, de fato, uma vez emitida essa identidade, ali a gente consegue reduzir significativamente esse tipo de crime. Também deixar um abraço aqui especial ao nosso amigo aqui, conselheiro tutelar e presidente da associação, Gustavo Camargos. E já iniciei a minha fala também, aproveitando até um gancho e um lembrete que ele me fez, realmente porque quando pensa assim, em conselho tutelar, a gente sempre acha que talvez a tarefa mais difícil seja, de fato, a eleição, né? Eleição essa que no DF contou com um número recorde, proporcionalmente no país, de votação, acho que de expectativa, de candidatos também, e de uma atuação bem interessante da própria Secretaria de Justiça. E quando falo isso, não falo só pelo empenho da secretária Marcela Passamani, de todos ali os servidores e outras secretarias em termos à urna eletrônica, não é só isso, né? Eu acho que todo o movimento que foi feito, o contato com as mídias, o contato com a imprensa, das mais diversas formas, não só para dar publicidade à eleição, mas também a vocês e a seriedade com que todo esse processo foi conduzido até o resultado final, até a posse no dia 10 de janeiro, e, consequentemente, para aquele de primeira viagem, um primeiro contato ali com os desafios, e para quem já está um tempo mais na estrada, a oportunidade de nos ajudar a construir uma melhora e, obviamente, aqui sem fazer nenhum comparativo de gestões, permitir que nós, enquanto Secretaria de Justiça, nós pudéssemos, com a ajuda de vocês, colocar vários dos apontamentos que foram feitos aqui, Vanessa e o doutor Gustavo, especialmente, no nosso PPA, no nosso Planejamento Plurianual, né? É importante dizer, eu me lembro muito bem da sessão solene que participamos no ano passado, é óbvio que houve algum avanço, mas é importante destacar que tudo que é pensado, né, ou tudo que deve ser pensado, também deve ir para o papel para que os gestores, né, seja qualquer a idade, seja qualquer que seja a área, mas que tenha algum contato com a área fim, a nossa área fim, que primeiro que ele tenha ciência, né, que ele tenha ciência de que aquele é um compromisso governamental com a política pública voltada para a criança e adolescente. No segundo momento, que aquilo que está no papel vem sendo construído através de dados e distantes de qualquer vaidade. E, no terceiro momento, obviamente, aquilo que está no papel, o compromisso governamental que tem que ser cumprido, né? Então, nós, na Secretaria de Justiça, eu falo com muita tranquilidade, e vocês sabem muito bem disso, eu tenho a oportunidade aqui de reencontrar muitos conselheiros e muitas conselheiras, e, além de agradecer vocês por uma série de questões, hoje também deixo meus parabéns e da própria Secretaria de Justiça pelo trabalho que vocês exercem. Agradeço pessoalmente também pela ajuda que vocês me dão. Vocês sabem que, vez ou outra, a gente conversa sobre alguns casos, algumas situações, até o próprio Gustavo também nos auxilia bastante, e, em especial, na confecção de fluxos voltados para as violências, especialmente sexuais contra crianças e adolescentes, ali no Centro 18 de Maio, justamente para corrigir essas questões que, vez ou outra, batem à porta de vocês e que as pessoas, talvez por ausência de informação, ou talvez por utilizar um senso comum, acreditam que toda e qualquer situação tem que ser imediatamente encaminhada ao Conselho Tutelar. Eu falo isso porque, hoje, revisitando alguns números, o deputado trouxe aqui, no ano passado, 2023, foram 948 notificações, e, de fato, a gente entende que esse é um número subnotificado, né? Nós, da Secretaria de Justiça e Cidadania, nós temos um convênio com o Disque 100,
E, obviamente, dentre as outras violências, nós faremos um trabalho ainda mais árduo para conseguirmos termos um extrato mais fidedigno dessas violências, dos locais onde são praticadas, verificar a questão da vulnerabilidade, a questão raça-cor também é importante. É importante sempre se destacar, porque, em qualquer que seja o índice, qualquer que seja a RA analisada, esse é um fato que a gente não pode esquecer. Mas eu visualizava os números de atendimento de vocês só nesse ano de 2024, até o último dia 30. Né? Eu acho que aqui a gente pode perguntar, pode tentar chegar a um número, talvez, aí, próximo, mas eu acho que aqui ninguém espera que esse número chegue a 59 mil atendimentos dos conselheiros tutelares aqui de Brasília. Então, eu trago esse número só para ilustrar para vocês, não só a questão de como vocês são importantes em todo esse processo, no sistema de garantia de direitos, mas para ilustrar a importância que vocês têm em todos esses momentos. Né? Digo o atendimento, é claro, nem sempre ele torna-se uma ação efetiva do conselheiro ou do conselheiro da conselheira, mas ele sim vem para balizar a ação de vocês e dar voz àquelas pessoas em todas as outras situações que talvez, né, por essa violência ser intrafamiliar, ela em algum momento, ceifada, ou uma tentativa talvez até que vocês conhecem bem, ela é movimentada que ela não ocorra, justamente para que ou um ente próximo não seja ali demandado, ou que ele efetivamente não responda a algumas situações que judicialmente não sabemos que tem que responder. Então, faço aqui a minha fala institucional, mas estendo também o agradecimento a vocês, porque antes de ser subsecretário, eu sou pai, eu sou tio, avô ainda não, mas sou padrinho e, obviamente, tenho dentro do meu seio familiar a compreensão, assim como a minha família também toda, tem de que vocês são essenciais para tudo isso acontecer. Né? É óbvio que a tarefa nossa é muito árdua. Nós, enquanto Secretaria de Justiça, não vamos aqui fechar os olhos, não vamos trazer aqui respostas automáticas a vocês. Eu faço isso novamente no microfone para que todos saibam, até porque esse é o relato que nós temos com vocês diariamente, olhando olho no olho. Né? Nós sabemos das dificuldades, nós não fechamos os olhos para isso, não trazemos respostas automáticas, mas o que eu posso trazer para vocês é uma certeza que, quem sabe, deputado, daqui a um ano, nós estaremos aqui nesse mesmo dia 18, comemorando algumas vitórias. Né? Seja ela vinculada à parte salarial, seja ela vinculada à parte estrutural, seja vinculada à ampliação dos conselhos tutelares, seja com a adoção de cursos para os conselheiros e conselheiros tutelares atuarem de forma mais fidedigna e também auxiliando todo o executivo, né, nessa missão que tem, que não se limita somente a fazer a contagem de dados ou a divisão ali de cargos, ao contrário, nós nos entendemos como parceiros de vocês, nós entendemos que nós estamos ao lado de vocês, sempre falo, e sempre vou repetir, né, a Secretaria de Justiça está e estará aberta para todas e todos, nós não temos aqui distinção nenhuma, ao contrário, nós temos o desejo que vocês, de fato, nos apresentem algumas boas iniciativas para que a gente também possa sair dos gabinetes, buscar soluções, de forma conjunta e colegiada, pensar, repito, em ações para que no próximo ano nós tenhamos um quadro melhor, para que a gente tenha a oportunidade de estar no dia 18 aqui, dividindo algumas alegrias, assim como foi quando instituímos o protocolo de atendimento psicoassistencial a vocês, já que muitos relataram algumas situações no curso ou na execução de suas demandas e que demandava um atendimento singular. Então, a Secretaria de Justiça criou, através de portaria, um atendimento psicoassistencial a vocês, com servidores da própria Secretaria de Justiça, mas não só. Também, diante dessas questões, nós criamos um aplicativo, que eu sempre faço questão de sinalizar, que é semelhante ao aplicativo, ao botão do pânico. Então, vocês, uma vez com o aplicativo instalado nos telefones, vocês têm acesso a esse
esse recurso, e aí todos os órgãos de segurança pública, que também, de novo, reforço o agradecimento, porque isso foi possível porque vocês nos atenderam a demanda, atenderam demandas que vieram dos próprios conselheiros e conselheiras tutelares, para que isso fosse implementado e muito bem executado, né? O desejo, é claro, que nós tivéssemos uma outra realidade. Acredito eu que nós chegaremos a esse momento, né? Mas fico aqui de forma muito tranquila, ladeado de todos vocês, mais uma vez para agradecer, e repito, né, não só enquanto subsecretário, mas enquanto pai, enquanto gestor, enquanto uma pessoa que naturalmente se dirige a vocês de forma muito tranquila, de forma muito respeitosa, e mais do que isso, né, para sinalizar que nós estamos do lado certo da história. Então, uma vez assim falado, uma vez assim conduzido, eu não posso deixar de sinalizar a vocês que vocês não estão sozinhos nessas caminhadas, seja qualquer ela, né? Pelo menos enquanto nós estivermos aqui na Secretaria de Justiça, essa vai ser a forma de conduzir. E, para finalizar, eu venho trazer um exemplo muito prático. Aconteceu semana passada aqui no SIG, é um caso que todos vocês tiveram conhecimento. Nós tivemos a oportunidade de, junto com outras secretarias, outras forças de segurança pública, dialogar para o cumprimento de uma ordem judicial de despejo. E a atuação do conselho, da conselheira tutelar especialmente, mas todo o conselho, todo o colegiado foi fundamental nesse processo. Tanto é que estávamos cumprindo uma ordem judicial, nós tivemos a oportunidade de entender a realidade daquelas famílias, de acolhê-las, de permitir, inclusive, que as crianças e os adolescentes ali saíssem de forma muito segura, para só depois, então, nós buscarmos a desocupação do imóvel. Mas, repito, né, isso só foi possível porque a ação dos conselheiros e conselheiras foi ali muito ativa, nós estávamos ali também dialogando, e sem nenhum viés de vaidade, sem nenhum viés, vamos dizer aí, de vanglória, a gente vem trazer nosso time da participação, mas esse time do relato, eu acho que, embora eu tenha apresentado alguns números, é importante trazer também uma história que reflete o dia a dia de vocês, né? A gente sabe muito bem como é, e, repito, nós estamos do lado certo da história, por isso, contem conosco, a Secretaria de Justiça está aberta, estará aberta. A própria secretária Marcela Passamano já teve a oportunidade de falar isso para muitos de vocês, para o próprio doutor Gustavo, enfim. Esse é o nosso tom, esse é o nosso desejo, e repito, né? Tenho certeza que nós teremos dias melhores e daqui a um ano estaremos comemorando aqui alguns avanços. Obrigado, doutor Diego. Pessoal, eu vou, antes de nós passarmos aqui para a entrega das moções e dos diplomas de honra ao mérito, eu vou ler o que deixou de mensagem para vocês a deputada Jaqueline Silva. Boa noite a todos. Cumprimento a todos e parabenizo o deputado Tiago Manzoni pela iniciativa desta sessão solene em homenagem ao Dia do Conselheiro Tutelar. Quero aqui também cumprimentar a todos os conselheiros e conselheiras que optaram por proteger as nossas crianças e adolescentes de forma abnegada e que muitas vezes travam uma grande luta para que o Estado desenvolva e cumpra o seu papel. Gostaria de estar presente nesta solenidade, mas por compromissos já assumidos não tenho como comparecer. Deixo o meu abraço e reconhecimento a estes profissionais tão importantes para a nossa sociedade. Assina a deputada Jaqueline Silva. Vou ler também a carta deixada pela deputada Paula Belmonte. Brasília, 18 de novembro de 2024, homenagem ao Dia dos Conselheiros Tutelares. Infelizmente, por questões de saúde, não posso estar presente neste momento tão especial, mas saibam que podem contar sempre comigo, com meu gabinete. Sempre trabalhei em prol de vocês, desde o meu mandato como deputada federal e hoje como deputada distrital. Encaminhei emendas para aquisição de veículos, computadores e para apoio de projetos. Realizamos audiências públicas e sessões solenes. Foram várias proposições legislativas, como indicações para a criação de novos conselhos tutelares. Hoje é dia de reconhecer e valorizar o trabalho incansável de quem dedica sua vida à proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente. Ser conselheiro tutelar é mais do que uma profissão, é um chamado de empatia, justiça e compromisso social. A vocês, conselheiros tutelares, que enfrentam desafios diários com coragem,
que ouvem, acolhem e atuam para transformar vidas, nosso mais profundo respeito e gratidão. Que sua força, dedicação e amor continuem sendo inspiração para todos nós. Vocês são verdadeiros guardiões da infância e da juventude, pilares fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa e humana. Parabéns pelo trabalho exemplar e que Deus os abençoe. Respeitosamente, deputada Paula Belmonte. Eu, quando mencionei os parlamentares aqui que atuam sempre voltados para essa causa da criança e do adolescente, eu não me lembro se mencionei a deputada Paula, mas ela faz um trabalho muito dedicado a essa causa, que é digno de nota também. A gente está caminhando para o final, eu queria só fazer duas observações. A primeira é um agradecimento ao deputado Eduardo Pedrosa. Eu não sei quem estava aqui no dia que a gente foi ao gabinete dele para tratar do aumento salarial de vocês. Queria que, se alguém tivesse aqui, acenasse. O deputado Eduardo Pedrosa é um grande parceiro, e no dia que vocês estiveram aqui, nós fomos ao gabinete dele, e eu e ele nos comprometemos a fazer emendas à lei de orçamento para que vocês recebam o aumento salarial de vocês. A partir do ano que vem, o governo está autorizado a conceder esse aumento. Eu também não poderia encerrar sem fazer essa menção ao deputado Eduardo Pedrosa, que junto comigo foi quem disponibilizou o recurso financeiro para que isso acontecesse. E, finalmente, gente, o doutor Yuri fez menção aqui do cristianismo. E eu não posso encerrar esse momento aqui sem falar da pessoa de Deus. Desde que tiraram Deus, ou desde que começaram a tentar tirar Deus da equação da sociedade, as coisas se degringolaram. As pessoas, em geral, e eu não estou fazendo aqui proselitismo religioso, eu tenho a minha fé, eu sou cristão, eu acredito no Deus da Bíblia, é a minha fé. Eu não tenho a intenção de que outra pessoa tenha a obrigatoriedade de seguir a mesma fé que eu, ou de professar a mesma fé que eu. Mas a figura de Deus, um Deus, no meu caso é o Deus da Bíblia, mas as pessoas têm a liberdade de escolher o Deus a quem elas querem servir, a quem elas querem adorar e em quem elas querem acreditar. A presença de um Deus em uma sociedade inibe comportamentos inadequados em relação ao que aquele Deus diz que é o certo. Está dando para entender o que eu estou falando? Nas sociedades em geral, sociedades teístas, sociedades que acreditam em Deus, elas têm comportamentos humanos menos dispostos à violência, menos dispostos ao abuso. Por que isso? Porque a maioria das religiões condena esse tipo de comportamento. E como a religião condena a religião que for, como a religião condena o cidadão que adere àquela religião por não querer violar um princípio religioso e desagradar o Deus daquela religião, ele molda o seu comportamento para agradar aquela divindade. Ao moldar o seu comportamento, a vida em sociedade fica mais tranquila. A partir do momento que a sociedade ocidental, que a civilização ocidental permitiu que pequenos grupos retirassem Deus, e aqui neste caso eu estou falando do Deus da Bíblia, porque o Ocidente é todo cristão. As maiores religiões ocidentais são o catolicismo, o protestantismo, que são os evangélicos e algumas outras religiões protestantes, e o espiritismo. Essas religiões são cristãs. A partir do momento que a civilização ocidental permitiu que Deus fosse atacado e que se trabalhasse por uma cultura ateísta que não acredita em Deus, alguns valores morais foram se perdendo ao longo da história. Valores familiares, como eu coloquei no início, e outros valores. Aquilo que se faz e se deixa de fazer, muitas vezes, é inadequado do ponto de vista moral, porque as pessoas perderam o temor de uma divindade. No caso do Ocidente, da divindade que está descrita lá na Bíblia.
Então, nós precisamos entender que isso está acontecendo, porque o primeiro passo para a gente resolver um problema, e eu não tenho dúvida que a gente está diante de uma sociedade com muitos problemas, é entender o que está acontecendo. Se a gente não conseguir entender o que está acontecendo e dar nome ao que está acontecendo, a gente nunca vai conseguir resolver. Então, tem um problema grave acontecendo na civilização ocidental hoje, que é a tentativa de se retirar Deus da sociedade. E isso se dá de diferentes maneiras. Uma das maneiras pela qual isso acontece é a tal história do Estado laico. O Estado laico virou uma justificativa para tudo que se quer fazer para tirar Deus da sociedade. O resultado a gente está vendo. Existiam muitas famílias, por exemplo, eu venho de uma família católica. Muita coisa do que se manteve de laços familiares pelos meus ascendentes foi mantido por causa do catolicismo. Não era só por conta de padrões humanos. Existia uma divindade em que os meus ascendentes acreditavam que prezava pela família. Então, eles prezavam pela família. Eu fui beneficiado por isso, porque nasci em um lar estruturado, né? Então, nós temos que entender isso e parar com essa bobagem de querer acabar com as religiões, matar as religiões e retirar Deus da nossa sociedade, porque a ausência de Deus produz o caos absoluto. Então, a fé em Deus, em qualquer Deus, a fé em Deus, por si só, produz uma sociedade melhor. Beleza? A existência de Deus em uma sociedade, e aí vai o que eu acredito como pessoa, e obviamente como parlamentar também, porque é uma coisa só. A existência de um Deus na sociedade, no nosso caso aqui do Deus cristão em uma sociedade, torna essa sociedade habitável. Se retirar Deus, não tem como salvar as famílias, não tem como salvar as crianças, não tem como salvar os adolescentes, não tem como vocês se sentirem aptos para o trabalho de vocês. É necessário, obrigado, é necessário que nós tenhamos coragem para verbalizar isso. De outra sorte, nós estamos fadados a fracassar enquanto sociedade. Então, doutor Yuri mencionou o cristianismo, eu precisava falar disso, e é muito importante também, só para encerrar e a gente passar as moções, o Estado laico não significa, em hipótese alguma, Estado ateu. Estado laico é apenas a autorização para que cada um possa professar a sua fé, segundo bem entender, sem que o Estado interfira naquilo em que as pessoas querem acreditar. Não tem nada a ver com esse ateísmo, na minha opinião, tolo, e que está causando uma série de danos à sociedade. Então, todas as vezes em que a laicidade estatal estiver em discussão, a laicidade quer dizer que o doutor Yuri aqui pode ser católico e o Estado não vai interferir na fé dele, eu posso ser evangélico e ninguém vai interferir na minha fé, a outra pessoa pode ser espírita, pode ser da Umbanda, pode ser do Candomblé, pode ser do que quiser, e o Estado não vai interferir na fé daquela pessoa. Nós temos liberdade religiosa, e isso significa que nós podemos adorar ao Deus que nós quisermos e falar livremente na sociedade do Deus que nós quisermos e em que nós acreditemos. Beleza, pessoal? Mais uma vez, obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês. Rodrigo, na sequência nós vamos passar a entrega das moções de louvor e dos diplomas de honra ao mérito. Convidamos o presidente... É isso mesmo, vou pedir para o pessoal passar aqui para frente para a gente... Convidamos o presidente dessa sessão solene, deputado Tiago Manzoni, e os demais membros da mesa de honra que se posicionem no dispositivo à frente, por gentileza. Nós informamos que todas as fotos deste evento estarão disponíveis no Flickr do deputado Tiago Manzoni. Nós solicitamos, por gentileza, que todos os homenageados venham pela esquerda do palco, peguem a moção com a gente aqui e possa tirar foto com os componentes da mesa de honra. Muito obrigado. Agora daremos início à entrega de moções de louvor e aos títulos de honra ao mérito.
A Câmara Legislativa do Distrito Federal, mediante proposição do deputado Tiago Manzoni, confere a presente moção de louvor a Aline Carine dos Santos da Silva, pelos relevantes serviços prestados à população do Distrito Federal por ocasião da sessão solene em homenagem ao Dia do Conselheiro Tutelar. Brasília, 18 de novembro de 2024, assina o deputado Wellington Luiz, presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Moção de louvor a Antônio José da Silva. Moção de louvor a Carlos Wagner Pereira de Sá. Moção de louvor a Clebson Nunes Souza. Moção de louvor a Daniele de Fátima Serpa Pereira. Moção de louvor a Diego Moreno de Assis Santos. Moção de louvor a Douglas Carlos de Souza Cabral. Moção de louvor a Edson Marcos Ferreira. Moção de louvor a Elita Ribeiro Machado Cardoque Valdez. Moção de louvor a Hugo Leonardo Rodrigues Cuzera. Moção de louvor a Jeane Matias Lopes. Moção de louvor a Jobson dos Santos Ferreira. Moção de louvor a Leandro Mangueira de Santana. Moção de louvor a Lindaci Jacome Santana.
Moção de louvor a Lucas Santos. Moção de louvor a Lucas Silva de Oliveira. Moção de louvor a Luciana Dias Seixas. Moção de louvor a Marcel de Carvalho Marques. Moção de louvor a Maria da Silva Santos Melquíades. Moção de louvor a Maria Osana Araújo Xavier. Moção de louvor a Paulo Silva do Nascimento. Moção de louvor a Rafael Dias Souza. Moção de louvor a Rogério Marques da Silva Lima. Moção de louvor a Silvinho Almeida Silva.
Moção de louvor a Vanessa de Souza Santos. Moção de louvor a Alex Guedes de Mendonça. Moção de louvor a Carlos Alberto Ferreira de Souza. Moção de louvor a Ecleidione Nascimento dos Santos. Moção de louvor a Francisca Félix de Carvalho Assis. Moção de louvor a Francisco de Assis Santarém Brito. Moção de louvor a Gláucia Fernanda Barbosa. Moção de louvor a Jane dos Santos Gaston. Moção de louvor a Jefferson Queiroz da Silva. Moção de louvor a Leandro Santos. Moção de louvor a Lucas Vinícius Silva Andrade. Moção de louvor a Marcela Meira Passamani. Moção de louvor a Mariana Pereira do Nascimento. Moção de louvor a Marla Angélica dos Santos da Costa. Moção de louvor a Maurício Rodrigues Daza. Moção de louvor a Nilza José de Araújo. Moção de louvor a Nívia Maria de Oliveira. Moção de louvor a Robledo Didoff. Moção de louvor a Romildo Vicente do Nascimento. Moção de louvor a Tânia Pereira Brandão. E moção de louvor ao Wallison Hanson Rocha Lourenço. Passamos a palavra agora ao presidente desta sessão solene, deputado Tiago Manzoni. Pessoal, pedi para retomar a palavra, porque a gente vai passar agora para os diplomas de honra ao mérito. Foi uma falha nossa, da nossa equipe, a gente não conseguiu votar a tempo todas as moções de louvor, porque passa por um procedimento que tem que ir a plenário, votar, e a gente não conseguiu. Eu não consegui votar a tempo todas as moções. Então, a gente vai entregar um diploma de honra ao mérito hoje, para quem não vai receber a moção. A gente vota as moções no plenário, e aí nós vamos até vocês para entregar as respectivas moções de louvor. Peço desculpas. Diploma de honra ao mérito. O deputado Tiago Manzoni confere à senhora Adriana da Luz Rodrigues de Souza o presente diploma em reconhecimento à relevante contribuição prestada à sociedade por ocasião da sessão solene realizada no âmbito da Câmara Legislativa do Distrito Federal relativa ao Dia do Conselheiro Tutelar. Brasília, 18 de novembro de 2024. Diploma de honra ao mérito a Cleiton Vital de Oliveira.
Diploma de honra ao mérito a Fabiano de Oliveira Lago. Diploma de honra ao mérito Nicásio da Silva Gama. Diploma de honra ao mérito a Raglene Ferreira Vicente. Diploma de honra ao mérito a Roberta Natália Batista Bonifácio. Diploma de honra ao mérito a Simone Machado de Lima Azevedo. Diploma de honra ao mérito a Vanessa Carla Oliveira Alves. Diploma de honra ao mérito a Fabiana Santos Albuquerque Freitas. Diploma de honra ao mérito a Laila Braga Cerqueira Freitas. Diploma de honra ao mérito a Lorena Fabiola Ferreira Costa Ribeiro. Passamos a palavra ao presidente dessa sessão solene, deputado Tiago Manzoni. Pessoal, agradeço a presença de cada um de vocês, das respectivas famílias. Reitero que é uma satisfação e uma honra para a Câmara Legislativa poder agraciá-los e comemorar com vocês
o Dia do Conselheiro Tutelar. Agradeço às autoridades presentes, doutor Diego, doutor Yuri, Gustavo, Vanessa, muito obrigado por comporem a mesa comigo, obrigado por estarem aqui. Agradeço às equipes de apoio, tanto a da Câmara Legislativa, na pessoa do Rodrigo, quanto a nossa equipe aqui do gabinete, na pessoa da Cláudia. Muito obrigado pelo trabalho de vocês. E, não havendo mais nada a tratar, eu declaro encerrada esta sessão solene, às 21h15. Vão com Deus. Deus abençoe vocês. Se vocês puderem, pessoal, aqui embaixo, daqui para lá, se vocês puderem, pessoal, vamos juntar aqui no meio, vamos tirar uma foto todo mundo? Pode ser? Mantém eles ali onde eles estão ou é aqui no meio?